Meu nome é Angelina, e durante muito tempo eu acreditava que o silêncio era meu destino, como se eu tivesse nascido para ocupar os cantos da casa enquanto minha irmã Melissa iluminava o centro do palco. Desde minha infância, nossa casa era uma vitrine onde as aparências importavam mais do que qualquer verdade, e cada elogio direcionado a Melissa era acompanhado de um olhar que me atravessava com a sutileza de uma sentença: eu não era suficiente. Lembro-me de estar sentada na mesa do jantar, ainda pequena, enquanto minha mãe dizia, sorrindo para visitas que nem me conheciam: Melissa sempre foi brilhante, desde bebê, e logo depois acrescentava com um tapinha leve no meu ombro: Angelina é quietinha, disciplinada, a calma da família. Era como se meu valor estivesse preso à minha capacidade de não incomodar. Com o passar dos anos, esse papel moldado para mim se tornou uma segunda pele. Melissa era incentivada a ser expansiva, ousada, presente, enquanto eu era incentivada a ser o oposto, discreta, adaptável, quase invisível. Quando eu me destacava na escola, mostrando habilidades com matemática e lógica, minha mãe respondia aos meus boletins impecáveis com um comentário automático: ótimo, filha. Continue assim. Já os menores feitos de Melissa eram celebrados como eventos, acompanhados de fotos, vídeos e discursos. E, mesmo jovem, eu sentia dentro de mim um peso crescente, um nó silencioso que dizia que, se eu brilhasse demais, alguém se incomodaria. Melissa cresceu com a certeza de que o mundo girava ao redor dela. Sua personalidade sempre foi intensa, destrutivamente carismática. Ela tinha o dom de atrair atenção, mas também o dom de manipulá-la. Quando éramos adolescentes, eu me tornei o alvo perfeito de sua necessidade constante de comparação. Se eu comprava uma roupa nova, ela criticava. Se eu recebia elogios por um trabalho, ela inventava algo mais impressionante. E se eu tentava questionar isso, minha mãe dizia: Angelina, você sabe como sua irmã é. Não leve tudo tão a sério. Como se eu fosse sensível demais, enquanto a verdade era que eu já carregava sentimentos demais sozinha. Ao me tornar adulta, encontrei refúgio no trabalho. O escritório era o único lugar onde ninguém me comparava com Melissa, onde eu era vista pelo que realmente entregava. Quando assumi o cargo de analista financeira, senti pela primeira vez que meu esforço tinha valor real. Lá, meu silêncio se transformava em concentração, minha sensatez em confiança, e minha discrição em estabilidade. Construí uma vida simples, organizada e tranquila, vivendo em um pequeno apartamento que eu mesma decorara com móveis escolhidos com cuidado, valorizando aquilo que minha família nunca me deu: paz. Mas mesmo com minha independência, minha ligação com Melissa continuava sendo uma corda tensa prestes a estourar. Ela cresceu acreditando que sempre teria acesso a tudo o que era meu tempo, minha atenção, meu dinheiro. Quando começou sua vida de influenciadora aspirante, gastando mais do que tinha e vivendo de empréstimos, ela se apoiou em mim como se eu fosse sua garantia financeira. E eu, acostumada ao papel de mediadora silenciosa, permiti. Era como se, mesmo longe, eu ainda estivesse presa ao mesmo ciclo emocional da infância. A verdade é que, mesmo sabendo que Melissa me usava, eu tinha medo de dizer não. Medo de confrontar minha família, medo de ser vista como ingrata, medo de cortar laços que eu ainda desejava que um dia fossem saudáveis. No fundo, eu queria que Melissa me olhasse não como seu banco pessoal, mas como irmã. Desejava que minha mãe reconhecesse meu esforço. Que meu pai, sempre ausente, percebesse que eu também existia. Mas essas esperanças permaneciam guardadas em gavetas internas que eu já não tinha coragem de abrir. Tudo começou a mudar lentamente quando comecei a orar mais. Eu buscava respostas que não encontrava em conversas familiares, consolo que não encontrava em elogios inexistentes. Em meus momentos de fé, sentia Deus murmurando em minha alma que minha voz tinha valor, que meus limites eram importantes, que minha existência não era um detalhe de fundo na história de ninguém. Era um sentimento novo, mas poderoso, como uma chama discreta que começava a crescer no escuro. E foi exatamente quando essa chama começou a iluminar lugares que eu evitava olhar que Melissa fez um anúncio inesperado. Em um grupo da família, ela digitou com orgulho exagerado, como se estivesse participando de um grande reality show: Pessoal, quero marcar um jantar especial com todo mundo. Eu vou pagar.
A gente merece um momento chique em família. A reação foi imediata, dezenas de elogios, mensagens exaltando a generosidade dela, áudios da minha mãe dizendo: "Ai, Melissa, você é maravilhosa." Eu li tudo em silêncio, sentindo meu coração bater mais rápido. Não era surpresa que ela quisesse chamar atenção, mas algo naquele convite soava calculado demais. E eu já conhecia bem o suficiente a minha irmã para saber que nada que envolvia dar vinha sem que ela tentasse tomar de alguém. Mesmo assim, eu permaneci quieta, apenas observando. Eu ainda não sabia, mas aquele jantar seria o início do fim do meu silêncio. Um momento que Deus usaria para me ensinar a levantar a cabeça, e nunca mais abaixá-la para caber no molde que criaram para mim. Eu sempre soube que Melissa vivia em um universo paralelo, onde a aparência tinha mais peso do que qualquer verdade. Mas foi apenas quando cresci que percebi o quanto ela mesma era refém do personagem que criará. Enquanto eu seguia construindo minha vida de forma silenciosa e sólida, Melissa se alimentava de aplausos vazios, de curtidas que não pagavam contas, de seguidores que só viam o espetáculo, não a ruína que se formava atrás das câmeras. Ela sempre dizia: "Eu nasci para brilhar, Ange. Você não entende a pressão que é ser assim." E talvez ela tivesse razão em uma coisa: eu realmente não entendia. Não entendia por que alguém escolheria viver de ilusões quando a verdade podia libertar. Melissa precisava do olhar do outro para existir. Era como uma atriz que nunca saía do palco, mesmo quando a plateia já tinha ido embora. Eu observava, sempre de longe, como ela montava cenários elaborados para vídeos curtos, exibia roupas caras que não pertenciam a ela, mostrava viagens financiadas por empréstimos improvisados e escondia a pilha de boletos que crescia como uma sombra atrás da porta do quarto. Quando ela postava fotos sorrindo em hotéis luxuosos, eu sabia que ela estava, na verdade, dormindo na casa da nossa mãe, economizando cada centavo para pagar o mínimo das dívidas acumuladas. Mas, para o público, ela fazia questão de repetir: a vida é feita para ser vivida intensamente. O problema é que essa intensidade tinha um preço, e, na maioria das vezes, quem pagava era eu. Melissa sempre encontrava uma forma de transformar seus desastres em minhas responsabilidades. Quando ela estourava o limite do cartão dela, aparecia na minha porta dizendo: "Ange, você é a única que entende. Só me empresta dessa vez." Quando ela atrasava o aluguel, vinha com olhos marejados e uma história convincente que eu, por amor e cansaço, insistia em acreditar. E, quando ela comprava algo caro demais para sua realidade, justificava dizendo: "É investimento no meu conteúdo." Você sabe como é. Mas eu não sabia. Nunca soube. E, por muito tempo, fingi que não percebia o peso que ela colocava sobre meus ombros. Por trás de toda essa fantasia, havia uma verdade que Melissa jamais admitiria: ela me invejava. Eu sentia isso nos olhares, nos comentários disfarçados, nas pequenas cutucadas que ela dava sempre que eu conquistava algo novo. Quando comprei meu primeiro carro, Melissa disse: "É feio, mas combina com você." Quando fui reconhecida na empresa por um bom projeto, ela respondeu: Nem todo mundo nasceu para ser estrela." Eu sorria para evitar conflitos, mas por dentro entendia que não se tratava de mim, e sim da frustração que ela carregava por não ser quem fingia ser. Ainda assim, havia algo dentro de mim que me impedia de cortar laços. Talvez um resquício da esperança infantil de ter uma irmã de verdade. Talvez o desejo de finalmente ser vista pela minha família, não como a responsável automática, mas como alguém que também tinha limites, sentimentos e valor. Eu queria acreditar que Melissa mudaria algum dia, que admitiria erros, que me veria além da utilidade. E, toda vez que eu tentava me afastar, minha mãe surgia com aquela frase que ecoava desde a infância: "Angelina, você é a mais sensata. Ajude sua irmã." Com o anúncio daquele jantar, porém, algo em mim começou a enxergar Melissa com mais clareza do que nunca. Era como se cada gesto dela revelasse uma rachadura na máscara. Nos dias seguintes ao convite, ela me enviou mensagens enigmáticas, dizendo: "Você vai amar o restaurante e quero mostrar para todo mundo quem eu sou de verdade." Havia admiração em suas palavras, mas também um tipo de ansiedade estranha, como alguém que estava prestes a apostar tudo em um jogo que não podia perder.
E por mais que eu tentasse afastar a sensação, meu coração sabia que havia algo errado, muito errado. Eu a encontrei pessoalmente 2 dias antes do jantar, quando ela apareceu na porta do meu apartamento usando um vestido caro demais para a ocasião e segurando uma sacola de compras. Parecia feliz, mas o sorriso não chegava aos olhos. Assim que entrou, começou a abrir a sacola, mostrando perfumes, acessórios e roupas novas, dizendo: "Eu preciso estar impecável no jantar. É importante para mim." Eu assistia tudo em silêncio, tentando entender como ela tinha dinheiro para aquilo. Quando perguntei com cautela, ela riu e respondeu: "Ah, Angie, você sabe que Deus sempre provê." Mas eu sabia que não era providência divina, era imprudência humana. Enquanto ela falava sobre o grande momento que planejava para a família, eu sentia uma pressão estranha no ar, como se algo estivesse prestes a quebrar. Melissa falava com tanta empolgação, com tanta necessidade de ser admirada, que parecia estar se afogando nas próprias expectativas. Eu a observei por longos segundos, perguntando-me até onde ela seria capaz de ir para sustentar essa imagem. Naquele dia, enquanto ela saía do meu apartamento exalando perfume caro e insegurança, tive a certeza de que algo grande estava por vir. Algo que colocaria nossos papéis à prova, revelaria nossas verdades e, embora eu ainda não soubesse, mudaria para sempre a forma como eu enxergava minha irmã, e a mim mesma. Porque, pela primeira vez na vida, senti que o silêncio que me acompanhou por tantos anos estava prestes a ruir. E, com ele, toda a estrutura de mentiras que sustentava Melissa. Quando Melissa anunciou o jantar de família, eu tentei ignorar a sensação de desconforto que se formava dentro de mim, como um aviso silencioso que Deus sussurrava aos poucos. Mas, conforme o dia se aproximava, esse incômodo ganhava forma, espalhando-se pelo meu peito com a clareza de algo inevitável. Eu sempre fui observadora, e os detalhes que os outros ignoravam eram justamente os que mais gritavam para mim. E, naquela semana, a forma como Melissa agia deixava evidente que havia muito mais por trás daquele convite aparentemente generoso. Na tarde do jantar, enquanto eu me arrumava para sair, recebi a primeira notificação do banco. Um alerta discreto, informando uma tentativa suspeita de cadastro do meu cartão em um aplicativo que eu não conhecia. Franzi o senho, peguei o celular e revisei as informações. Era meu cartão de crédito, sim, o que eu usava raramente, justamente para evitar problemas. Respirei fundo, pensando na possibilidade de ser apenas um erro técnico, mas antes que eu pudesse sequer decidir o que fazer, outra notificação surgiu. E depois mais uma. Era impossível ignorar. Meus dedos formigaram quando percebi o padrão: diferentes tentativas, diferentes plataformas, todas feitas no mesmo horário. Todas usando meus dados. Todas falhando. Fechei os olhos por alguns segundos, tentando processar tudo. E, no fundo, eu já sabia quem estava por trás daquilo. O nome de Melissa atravessou minha mente com a naturalidade de uma verdade inconveniente que eu evitava encarar. Senti um frio na barriga, uma mistura de tristeza e decepção. Não era apenas o fato de ela tentar usar meu cartão, era a traição silenciosa por trás do gesto, como se fosse óbvio que eu deveria sustentá-la sem questionar. Aquele tipo de atitude não era novidade, mas, dessa vez, a dimensão era diferente. Ela planejava algo grande, algo que envolvia toda a família, algo que dependia do meu dinheiro para sustentar sua imagem perfeita. Peguei minha bolsa com as mãos trêmulas, respirei fundo e encarei meu reflexo no espelho. Eu parecia calma, mas meus olhos denunciavam a tempestade. Uma parte de mim queria confrontar Melissa imediatamente, acabar com o jogo antes mesmo de começar. Mas havia outra parte, mais sábia, mais cansada e, de certa forma, mais ferida, que me dizia para esperar. Para deixar que ela mesma revelasse tudo. Para não salvar alguém que não queria ser salva. Eu senti esse comando dentro de mim como um direcionamento espiritual, uma espécie de força que me guiava a algo novo, limites. Quando entrei no carro e segui para o restaurante, meu coração batia tão forte que parecia ecoar no volante. O restaurante escolhido ficava em uma área nobre da cidade, com fachadas de vidro iluminadas por pequenas luzes douradas. Era conhecido por pratos caros, vinhos premiados e uma clientela que adorava ser vista.
O tipo de lugar que Melissa sempre sonhou frequentar, mas nunca poderia pagar. Assim que estacionei, vi minha família na entrada, tirando fotos com Melissa no centro, como se fosse a estrela da noite. Ela acenou para mim com exagero, sorrindo como quem já tinha vencido alguma competição invisível. Quando me aproximei, ela me abraçou com força, dizendo: "Angelina, você está linda. Hoje vai ser inesquecível." Seu perfume caro invadiu meu nariz, e sua voz tremia com uma euforia que não parecia natural. Enquanto ela me soltava, percebi algo escondido entre seus dedos, meu cartão de crédito, cuidadosamente colocado dentro de sua carteira. Um arrepio percorreu minha espinha inteira. Ela nem se deu ao trabalho de esconder. Talvez acreditasse que eu, como sempre, ficaria em silêncio. Durante os primeiros minutos do jantar, a conversa girava em torno de expectativas, elogios a Melissa, brindes exagerados e comentários sobre o luxo do lugar. Ela fazia questão de repetir frases como: "Hoje eu pago. Quero que todos aproveitem." Era quase cômico ver o esforço dela em controlar a narrativa. Eu a observava em silêncio, apenas absorvendo cada atitude, cada gesto. Meu coração não vibrava mais com ingenuidade, estava atento, analítico, desperto. E então, num impulso que não sei de onde veio, peguei o celular discretamente por baixo da mesa. Abri o aplicativo do banco, acessei minha conta e, com o dedo firme, comecei a transferir todo o meu saldo para outra conta que Melissa não conhecia. Era como se eu estivesse fechando uma porta interna que ela atravessava desde a infância. Cada transferência concluída parecia um passo em direção a um limite que eu nunca tive coragem de impor. E, quando o último valor foi movimentado, senti uma paz estranha, quase solene. Eu sabia exatamente o que estava fazendo, e pela primeira vez não senti culpa por proteger o que era meu. Fechei o celular e levantei meu olhar. Melissa sorria, radiante, movendo-se como uma atriz pronta para seu grande ato, completamente certa de que o mundo continuaria se curvando para suas vontades. E, naquele instante, compreendi que o jantar não era apenas sobre comida ou família, era sobre a verdade prestes a emergir. Sobre o momento em que tudo aquilo que eu tolerei se tornaria impossível de ignorar. Eu não disse nada. Não avisei. Não confrontei. Apenas esperei. Porque, pela primeira vez, eu queria ver Melissa enfrentar o próprio reflexo, sem que eu apagasse o incêndio por ela. E eu sabia que, quando a conta chegasse, nenhuma máscara no mundo seria capaz de sustentá-la. Assim que entramos no restaurante, a atmosfera quase me engoliu. As luzes eram baixas, elegantes, refletindo nas taças de cristal como pequenos fogos dourados. O cheiro dos pratos sofisticados misturava-se ao aroma dos vinhos caros, criando um ambiente que parecia feito para impressionar, exatamente o tipo de cenário onde Melissa acreditava que sua vida finalmente fazia sentido. Ela caminhava na frente do grupo com passos calculados, o queixo levemente levantado, observando cada detalhe como se estivesse conferindo o próprio palco antes de entrar em cena. Eu a segui alguns passos atrás, respirando fundo para manter a calma, porque quanto mais eu via sua empolgação superficial, mais sentia que eu já não pertencia àquele tipo de teatro. A mesa reservada para nós ficava perto da janela, com vista para as luzes da cidade. Assim que nos sentamos, Melissa fez questão de chamar todos os olhares para si. Ela segurou o cardápio com delicadeza exagerada, como se estivesse sendo filmada, e repetia frases que pareciam ensaiadas. "Podem escolher o que quiserem, família", dizia com um sorriso que quase tremia, "hoje é por minha conta." Minha mãe suspirava de orgulho, meu pai apenas concordava com a cabeça, e meus tios elogiavam cada palavra dela. Eu permanecia em silêncio, controlando o ritmo da respiração, observando cada gesto, cada detalhe, cada tentativa de manter a narrativa viva. Os garçons vinham e iam oferecendo sugestões de pratos caríssimos, e Melissa fazia questão de responder com uma segurança que eu sabia que não era real: "Traga o melhor vinho da casa", pediu ela, e todos comemoraram como se estivessem protagonizando algum momento especial de cinema. O som das risadas se misturava aos talheres, e eu, ali no meio de tudo, me sentia como alguém que assistia a própria vida de fora, como se estivesse observando uma peça que já conhecia o final, mas que ninguém ao redor queria enxergar.
Um detalhe que deixou minha pele arrepiada foi perceber o quanto Melissa desviava o olhar sempre que mencionavam dinheiro ou custos. Era sutil, quase imperceptível, mas meus olhos treinados por anos de convivência reconheciam sua inquietação. Ela apertava os dedos ao redor da taça, jogava o cabelo para trás mais vezes do que o normal, mordia discretamente o lábio inferior como alguém que tentava controlar a ansiedade. O mais assustador não era a mentira, era a convicção que ela tentava manter, como se estivesse desesperada para acreditar nela mesma. Enquanto a mesa se enchia de pratos elaborados, conversas animadas e elogios vazios, eu observava com uma clareza quase cruel. Não havia afeto naquele jantar, havia espetáculo. Não havia união, já havia competição. Minha família inteira acreditava estar vivendo um momento especial, mas tudo aquilo era sustentado por uma ilusão tão fina quanto o vidro soprando vapor. E eu sentia, com mais força a cada minuto, que o destino daquela noite já estava selado. Em certo momento, Melissa virou-se para mim com um sorriso ensaiado demais e disse: "Angelina, prova esse prato. Você vai amar." Havia algo inquieto nos olhos dela, como se desejasse me vigiar, confirmar se eu continuaria na posição de espectadora passiva. Eu respondi apenas com um aceno leve, mantendo minha expressão neutra, sem revelar a tempestade silenciosa dentro de mim. Porque, pela primeira vez em muitos anos, eu não estava ali para carregar ninguém, estava ali apenas para ver as verdades se revelarem, e isso me dava uma força que eu nunca havia sentido. Quando o garçom trouxe a sobremesa, Melissa já tinha contado 3 histórias sobre como estava investindo na carreira, sobre novas parcerias e projetos importantes. A cada frase, eu enxergava através das palavras, como quem vê rachaduras em uma parede pintada às pressas. Ela precisava que todos acreditassem, precisava desesperadamente que aquele jantar validasse sua imagem, precisava que ninguém percebesse que o castelo era de areia. Mas eu sabia. Eu sabia de tudo. E, pior para ela, eu não pretendia mais esconder. O momento que mais me marcou foi quando Melissa ergueu sua taça para um brinde. A família fez silêncio, esperando o discurso. Ela respirou fundo, sorriu com seu brilho falso e declarou: "Quero agradecer a vocês por estarem aqui. Vocês são tudo para mim. E hoje, eu só quero retribuir um pouco do que vocês merecem." A mesa explodiu em aplausos e elogios. E eu senti um peso gelado descer pela minha coluna. Era cruel assistir alguém mentir com tanta facilidade, e ver todos engolirem a mentira como se fosse doçura pura. Mas, enquanto eles vibravam, eu apenas observei. Porque eu sabia que a verdade estava vindo. Palpitava no ar como uma tempestade à distância. E, quando a conta chegasse, não haveria discurso capaz de salvá-la. Não haveria mentira forte o suficiente. Não haveria máscara que resistisse ao impacto. Eu respirei fundo, fechei os olhos por um segundo e senti dentro de mim algo que nunca havia sentido antes em relação à minha família, não medo, não culpa, mas uma serenidade firme. A certeza de que, finalmente, eu não seria mais o chão onde todos pisavam para se equilibrar. Aquele jantar não era apenas uma celebração. Era um julgamento silencioso. E o veredito estava vindo, lento, invisível e inevitável, como a justiça de Deus quando decide revelar aquilo que foi escondido por tempo demais. Eu só precisava esperar pelo som dos passos do garçom trazendo a conta. E, quando ele chegasse, nada seria como antes. Quando o garçom aproximou-se da mesa com a conta em mãos, senti o ar ao meu redor mudar. Era como se o restaurante inteiro tivesse ficado silencioso por um instante, um silêncio que apenas eu parecia perceber, como se Deus estivesse me preparando para o momento exato em que minha vida familiar deixaria de ser a mesma. Melissa ajeitou-se na cadeira, estufou o peito e abriu um sorriso tão amplo que chegava a ser quase doloroso de assistir. Seus dedos tremiam levemente, mas ela disfarçou passando a mão pelo cabelo, empurrando uma mecha loira para trás com a delicadeza estudada de quem ensaiou aquele gesto frente ao espelho. Eu sabia. Ela também sabia. Mas ninguém na mesa fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O garçom colocou a pequena pasta preta diante dela com um respeito automático. Melissa a pegou com um ar triunfante, como se estivesse segurando um troféu.
Observá-la era como assistir alguém pisando em um campo minado sem perceber. Ela abriu a pasta, tirou o papel com um brilho rápido nos olhos, talvez fosse expectativa, talvez fosse desespero, e depois pegou minha carteira de forma tão natural que eu senti um arrepio percorrer minha pele. Ela deslizou o cartão para fora com um toque leve, como quem guarda um segredo que ninguém mais poderia descobrir, e o entregou ao garçom com um sorriso cheio de superioridade. Pode cobrar, querido. Hoje é por minha conta. As palavras ecoaram na mesa como um anúncio triunfante. Minha mãe soltou um suspiro orgulhoso, alguns dos meus tios bateram palmas, e meu pai murmurou um elogio abafado. Tudo parecia tão perfeito, tão teatral, tão exatamente como Melissa queria que fosse. Mas, dentro de mim, havia um silêncio diferente, não o de submissão que carreguei por tantos anos, mas um silêncio firme, pesado, cheio de propósito. Minha respiração estava estável. Minhas mãos, firmes no colo. Naquele instante, eu não era mais o apoio de ninguém. Eu era apenas a testemunha da verdade que estava prestes a emergir. O garçom se afastou com o cartão, e Melissa manteve o sorriso, mas eu percebi a tensão no canto dos seus olhos. Ela tamborilava os dedos na mesa, tentando disfarçar o nervosismo com comentários aleatórios. Eles têm um atendimento excelente aqui, disse ela, sem olhar para ninguém. Eu observei cada gesto, cada microexpressão, cada fragmento da farsa que se desmoronaria em segundos. Era como ver um castelo de vidro prestes a rachar. Quando o garçom retornou, e ele retornou rápido demais, senti uma onda fria subir pelo meu estômago. Ele segurava o cartão com ambas as mãos, com a mesma delicadeza de quem carrega uma notícia que precisa ser dada com cuidado. Ele parou ao lado de Melissa, inclinou-se levemente e disse, com voz educada, porém firme: Senhora, o cartão foi recusado. O mundo parou. Melissa piscou algumas vezes, como se tivesse ouvido errado. Seu sorriso congelou no rosto, depois tremeu, depois desapareceu por completo. Ela riu, uma risada nervosa, alta demais, artificial demais, e respondeu: Ah, deve ser erro da máquina. Pode tentar de novo. O garçom assentiu com profissionalismo, recolheu o cartão e voltou para o caixa. Minha família inteira observava agora, silenciosa, curiosa, sem entender a mudança repentina no clima. Minha mãe inclinou-se para Melissa e perguntou em sussurro aflito: Está tudo bem, filha? Melissa não respondeu. Ela apenas mantinha o olhar fixo no garçom, como se sua vida dependesse da aprovação daquele cartão. Foram segundos longos. Cruéis. Em silêncio, eu senti algo profundo dentro de mim se libertar, uma amarra antiga, um peso que eu carregava desde criança. Era como se Deus estivesse dizendo: Agora, filha, veja a verdade. O garçom voltou. E, desta vez, o golpe foi direto. Senhora, o cartão foi recusado novamente. Um som abafado escapou da garganta de Melissa, como se ela estivesse sem ar. Sua mão tremia tanto que ela deixou a pequena pasta cair na mesa. Meu pai franziu o senho, meus tios trocaram olhares, e minha mãe ficou vermelha, não de vergonha própria, mas de indignação antecipada, como sempre, pronta para culpar a pessoa errada. Melissa tentou se recompor, mas a mentira vinha arranhando sua garganta. Não pode ser. Deve haver um engano. Eu sempre uso esse cartão. E então o garçom disse a frase final, aquela que selou tudo. O total da conta é $5.400. Precisamos de um pagamento para finalizar. A mesa inteira ficou imóvel. Melissa, antes tão soberana, agora chorava. Lágrimas pesadas, desesperadas, descontroladas. Ela cobriu o rosto, soluçando alto, enquanto balbuciava: Eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho. Foi nesse momento que minha mãe se virou para mim, com os olhos já acusadores, e sussurrou: Angelina, ajuda sua irmã. Mas eu não desviei o olhar. Eu não me encolhi. Eu não me calei. Com a voz mais calma que já tive na vida, respondi. Ela tentou usar meu cartão sem minha permissão. E eu não vou ser responsável por isso.
O silêncio que se instalou foi diferente de todos os outros. Não era desconforto, era revelação. Era o fim de um ciclo. Era a verdade ocupando o lugar das mentiras. Melissa levantou o rosto, arrasada, destruída, a maquiagem borrada pelos olhos inchados. Ela me encarou como se eu tivesse arrancado sua última defesa. Angelina, por quê? Por que você fez isso comigo? E eu respondi, não com raiva, mas com a sinceridade de alguém que passou a vida engolindo palavras. Porque você fez isso comigo durante anos. E eu não vou permitir nunca mais. A máscara caiu. A verdade enfim apareceu. E naquele restaurante caro, entre taças de cristal e pratos luxuosos, minha irmã finalmente provou algo que nunca teve coragem de experimentar: as consequências das próprias escolhas. Depois daquela noite, o restaurante inteiro pareceu me acompanhar enquanto eu caminhava para fora, não com passos apressados, mas com a firmeza de quem carrega uma decisão que não tem volta. O ar frio do lado de fora me envolveu como um batismo tardio, limpando o peso que eu carreguei por tantos anos. Minha família saiu atrás de mim em silêncio, cada um preso no impacto da verdade que tinham acabado de testemunhar. Pela primeira vez, eu senti que não estava fugindo, eu estava me libertando. No dia seguinte, minha mãe apareceu no meu apartamento cedo, com a expressão rígida de sempre. Ela não precisou bater na porta, que eu já esperava. Assim que entrou, começou o discurso que conheço desde pequena: culpa, cobrança, insinuações de que eu deveria proteger a família. Mas, dessa vez, algo dentro de mim era diferente. Quando ela disse: Angelina, você expôs sua irmã desnecessariamente, eu respondi com uma serenidade que a desconcertou: ela se expôs sozinha. E você sempre escolheu não ver. Minha mãe tentou argumentar, mas quando percebi que ela falava mais para defender sua imagem do que para entender o ocorrido, simplesmente encerrei. Eu não vou carregar o que não é meu. O silêncio dela foi novo. Um silêncio sem autoridade, sem controle. Pela primeira vez, ela não tinha argumento. E eu fechei a porta atrás dela sem culpa alguma. Meu pai, diferente da minha mãe, me procurou em outro momento. Ele nunca foi presente, mas naquela tarde, bateu à minha porta com os olhos baixos, como alguém que finalmente entendeu o tamanho da própria omissão. Ele disse apenas: eu devia ter protegido você também. Não era um pedido de perdão completo, mas era o mais próximo disso que eu receberia dele. Eu assenti, agradecendo, não porque suas palavras apagavam minha dor, mas porque eu precisava daquele reconhecimento para fechar uma ferida antiga. E ali, sem gritos nem lágrimas, nós encerramos anos de silêncio disfarçado de paz. Melissa, essa foi a parte mais difícil. Ela passou dias sem me procurar, algo inédito na nossa história. Quando finalmente veio, parecia menor, não no corpo, mas na alma. A maquiagem não cobria o inchaço dos olhos, e suas mãos tremiam como se carregassem o peso de muitos anos de excessos. Ela entrou devagar, encarou meu apartamento simples, sem luxo, sem exageros, e talvez pela primeira vez percebeu que minha vida sempre foi construída com equilíbrio, e não com ostentação. Ela tentou falar várias vezes antes de conseguir emitir qualquer palavra. Quando finalmente conseguiu, sua voz quebrou: eu não sei quem eu sou sem as mentiras, Angelina. Aquela frase me atravessou. Ela não era falsa, nem manipuladora naquele momento. Era a confissão de alguém que passou tanto tempo encenando que perdeu a capacidade de viver fora do palco. Conversamos por horas. Ela chorou, se desesperou, confessou dívidas que eu nunca soube, amizades falsas que sumiram quando o cartão não passou, convites que recusará por vergonha, e a sensação constante de vazio que a perseguia quando as câmeras desligavam. Em um determinado momento, ela segurou minha mão e disse, com a voz mais frágil que já ouvi dela: eu usei você porque eu não sabia usar a mim mesma. Eu não desculpei. Não imediatamente. Mas eu entendi. Entendi que Melissa não era apenas minha antagonista, ela também era o produto de uma criação que a ensinou que valor está no brilho, não na honestidade. Que a aparência importa mais que caráter. E que, enquanto ela vivia para ser vista, eu vivia para não ser percebida.
Ambas fomos moldadas por expectativas distorcidas. Mas apenas uma de nós decidiu quebrar o molde. Com o tempo, Melissa começou a reconstruir sua vida. Não com luxo, mas com verdade. Procurou um emprego administrativo, simples, mas real, e iniciou terapia. Ainda tropeçava, ainda caía, mas pela primeira vez eu via esforço, não encenação. E isso era suficiente para eu permitir aproximação, sem permitir abuso. Coloquei limites claros. E, surpreendentemente, ela respeitou. Minha mãe, porém, foi a que mais sofreu as consequências invisíveis. Ela teve que enfrentar o espelho que evitou a vida inteira. Perceber que seu favoritismo cegou-a para o sofrimento que alimentava. Ela tentou se aproximar, tentou justificar, tentou distorcer, mas nenhuma dessas estratégias funcionou mais comigo. Aos poucos, a realidade foi alcançando-a pelas laterais, até que ela também precisou admitir que criou duas filhas com pesos diferentes. Ela não disse desculpa, mas começou a tratar minhas palavras com respeito. E, para mim, isso já era um começo. Quanto a mim, minha vida deu uma volta que eu jamais imaginei. Não por vingança, mas por libertação. Deixei de ser o alicerce silencioso da família. Parei de financiar caos. Parei de aceitar migalhas emocionais. Entrei em terapia, me aproximei ainda mais de Deus, e aprendi que limites são portas que nos protegem, não muros que nos separam. No trabalho, recebi uma promoção meses depois, fruto do meu esforço, não do meu silêncio. Mudei para um apartamento maior, mais luminoso, que escolhi com a alegria de quem finalmente sente que pertence à própria vida. Ainda tenho minha família, mas agora tenho a mim mesma antes de qualquer um deles. E Melissa, bem, ela está caminhando. Não em brilho, mas em verdade. E às vezes ela me liga só para contar que conseguiu pagar uma conta sozinha, ou que recusou um empréstimo tentador, ou que apagou uma foto exagerada para postar algo real. São vitórias pequenas, mas gigantes. Fecho este capítulo da minha vida, sabendo que não precisei gritar para ser ouvida. Não precisei humilhar ninguém para recuperar minha dignidade. Eu apenas deixei que a verdade viesse. E quando a verdade chega, ela ilumina tudo. Hoje, finalmente, eu não vivo em silêncio. Eu vivo em paz. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!